O brasileiro é tetracampeão mundial de felicidade futura e as mulheres brasileiras são mais felizes do que os homens. Por que será? Para que serve medir a felicidade de um povo? O Rio em Foco está no ar. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que o povo brasileiro é o mais feliz do mundo, que o surgimento da nova classe média foi fundamental na fase recessiva pós-crise e que, em matéria de desigualdade social, o Brasil está melhor em relação a outros países. É sobre tudo isso que eu converso com o economista Marcelo Neri, coordenador da pesquisa De Volta ao País do Futuro, Projeções, Crise Europeia e a Nova Classe Média. Ele é autor também do livro A Nova Classe Média. Vamos começar a falar sobre crise. Essa crise mundial chegou ao brasileiro médio? Chegou num sentido, quer dizer, aí há um pouco de controvérsias, né? Houve algum desaquecimento da economia, se comparar por 12 meses, variações de 12 meses, em outubro, novembro, dezembro, mas já em janeiro de 2012, quando comparado a janeiro de 2011, a renda está crescendo 2,7 em termos reais, per capita. Então, mas eu acho que, na verdade, esse desaquecimento que houve não foi o efeito imediato da crise europeia, eu acho que tem mais a ver com o superaquecimento de um ano antes, que foi a época eleitoral, sempre tem ciclos políticos muito marcados na economia brasileira. Mas se a gente comparar com a crise anterior, com a crise de 2008, a crise de 2008 chegou ao bolso do brasileiro, ela saiu de lá em setembro de 2008, chegou ao bolso do brasileiro em janeiro de 2009, 4 meses depois. A gente está muito melhor do que na crise anterior. Eu acho que você tem algum desaquecimento na geração de empregos formais, você desacelerou um crescimento, você não voltou para trás. Você ainda consegue ver o povo consumindo, né? Não, que o povo está consumindo. Dos indicadores mais fortes, né? Consumo e principalmente o mercado de trabalho, né? Que aí dá sustentabilidade para esse consumo. Então, vamos dizer, a renda está crescendo 2,7, a pobreza em 12 meses... Até janeiro de 2012, ela caiu 7,9, o que é 3 vezes mais rápido que a meta do milênio, um desempenho surpreendente para um período de turbulência internacional. Mas como é que a gente faz isso ser sustentável a médio e longo prazo? Eu acho que, na verdade, a crise é um bom teste de amortecedor da economia brasileira. Quer dizer, a economia brasileira, primeiro, está esse processo de expansão já desde a crise de 2003, portanto, 8, 9 anos consecutivos, assim, com crises no meio, mas sem afetar, muito forte. Eu acho que, quer dizer, passa por reformas importantes, mas eu acho que, de alguma forma, o Brasil fez mais o dever de casa, até porque a gente teve muitas crises no passado. Era importante falar um pouco dessa história. A gente está falando de 11 anos, aí, pelo menos, de uma sustentabilidade, né? De uma economia mais segura, digamos assim. Exatamente, quer dizer, desde a própria da crise argentina, talvez 2003 também a gente tenha sentido. Mas mesmo, eu acho que na crise da segunda metade dos anos 90, por exemplo, a pobreza no Brasil não aumentou. Em si é um resultado razoável. Obviamente teve aquele boom do real, depois você conseguiu manter um patamar. Mas desde 2003, a geração de emprego formal, a partir do fim da crise de 2003, ela dobrou, permanece alta. A crise de 2009 ela afetou bastante o emprego formal. Mas eu acho que, quer dizer, o Brasil fez o dever de casa. O dever de casa, no caso que o senhor coloca, é justamente reformas que foram necessárias no sistema bancário, por exemplo, é isso? Exatamente. O Brasil ele fez reformas tanto no sistema bancário privado como público. Ele fez um saneamento de finanças públicas, criou a lei de responsabilidade fiscal, as metas inflacionárias, câmbio flutuante, quer dizer, criou esse tripé de sustentação e vem mantendo. Existe uma continuidade e também eu acho que de alguma forma, assim, como a gente já viu muita crise, a gente já se acostumou, quer dizer, acho que o brasileiro tem um espírito já, vamos dizer, um sujeito que mora na Islândia, por exemplo, ele nunca viveu uma crise na vida, está vivendo a primeira e uma primeira muito forte. Agora, então ele não está preparado psicologicamente, falou o povo brasileiro em geral, os empresários também, o trabalhador,
O senhor coloca uma imagem interessante que é a da baleia, né? Da lentidão. A gente vê a China, os próprios tigres asiáticos evoluindo e avançando de uma maneira muito, muito rápida e o Brasil parece que vai mais devagarinho. A gente tem uma história aí de reformas, mas muito lenta, né? A gente não vê essa evolução tão grande, não tem uma perspectiva, pelo menos a curto prazo, de um crescimento de 9%, 10%. O Brasil ele é um país que, assim, até nas mudanças sociais, foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravatura. Então é um processo lento, o Brasil é um processo lento, né? Historicamente falando. E faz parte do nosso temperamento. É verdade também que acho que todos os BRICS, eles têm uma imagem de um mamífero grande, né? Um elefante para a Índia, um urso panda para a China, ou talvez um dragão, se você quiser, um animal que não existe. Dependendo, o urso para a Rússia. Então são todos animais. Só que o Brasil é diferente, ele é um mamífero, é o maior dos mamíferos e que não afunda sob chuvas e trovoadas de uma crise internacional. Eu acho que o Brasil ele é um país que ele aprendeu a lidar com crises, ou seja, quando o mundo estava crescendo até 2008, o Brasil não andava tão rápido. Agora, nesse período de turbulência, a nossa baleia não afunda, ela permanece flutuando, etc. Eu acho que o desempenho relativo do Brasil é notável. Um pouco a imagem é tal como o Ayrton Senna, né? Que na época de chuva ele obviamente reduzia a velocidade dele, mas ele andava mais rápido que os outros. Eu acho que o Brasil ele tem um desempenho razoável, apesar, vamos dizer, do ano passado a gente ter tido uma desaceleração do crescimento. Eu acho que a média pós-crise de 2008 é mais favorável em termos relativos ao Brasil do que o período de boom, que é um pouco esse país cheio de gorduras, mas que se encaixa muito bem no modelito de crise. A crise, a gente tem gorduras que nos ajudam, como taxa de juros alta, carga tributária alta, que nos pesam em época de crescimento, e em época de crise eles não dão margem para fazer políticas, para fazer ajustes. E com a perspectiva de baixar a taxa de juros agora, o que isso muda ou contribui para esse processo? Acho isso uma grande aposta, acho que o Banco Central está sendo corajoso, está tendo sucesso. Obviamente também isso é um jogo que basta às vezes uma falha para você esquecer todos os louros. Eu acho que ele teve um reflexo bom na época da crise. Na crise anterior, o Banco Central aumentou os juros, ou seja, estava com um reflexo errado, na minha opinião. Fui bastante crítico disso. Acho que agora ele está... E agora tem essa coisa da pressão dos bancos. Obviamente tem toda uma coisa política, mas eu acho que tem alguma coisa que está muito errado no Brasil. Juros muito altos, você fica num equilíbrio ruim, porque você tem que pagar muita dívida pública, você gera custos muito pesados. Se a gente conseguir passar por um equilíbrio onde os juros são mais baixos, aí você realmente, no longo prazo, a gente vai estar melhor. A gente comparou o Brasil com os países desenvolvidos, com os países emergentes, os BRICS, mas em relação ao Brasil, em relação à América Latina, a gente está vendo várias iniciativas aí meio esquisitas na área da economia, na Argentina agora mais recentemente. Exatamente. Acho que o Brasil é um pouco o caminho do meio, né? Vamos dizer, Caracas não é aqui, os consensos de Washington não são os de Brasília, nem os do Rio de Janeiro. É um país que quer um Estado grande, não é pró-reformas liberais, etc. Muitas delas poderiam nos ajudar a crescer mais, mas a sociedade, de alguma forma, não abraça, pelo menos os governantes, essa agenda de reformas. Por outro lado, a gente tem uma política social ativa, esse Estado grande, generoso, guloso. Essa é a escolha da sociedade brasileira, porque também o Brasil é democracia, né? Essa talvez seja uma diferença importante em relação aos outros BRICS, por exemplo, em relação à China. Em relação à América Latina, eu diria que o que está acontecendo no Brasil é algo muito interessante, redução de desigualdade, etc., que tem algum paralelo em tendências mais globais na América Latina, assim, no conjunto do continente, varia o estilo, né? Mas eu acho que o Brasil está seguindo um caminho. Há muitos anos atrás,
tive a oportunidade, avaliando projetos, viajar toda a América Latina em 2007. Aí eu conversava muito com as pessoas, assim. E, peraí, como é que é esse negócio? O que você quer? Eu queria ver que as pessoas na América Latina queriam mais ou menos o que as pessoas no Brasil querem. Educação, saúde de qualidade, tudo, mas fundamentalmente ganhar o seu dinheiro. Quer dizer, tem um lado também do mercado que é importante. Uhum. Eu acho que o Brasil encontrou esse equilíbrio e, na verdade, está exportando esse equilíbrio. Assim, por exemplo, a própria eleição no Peru agora, em outros países, Paraguai. E quando o próprio Obama e a Hillary Clinton... Então, o Brasil se tornou um símbolo interessante, que é esse símbolo de moderação. Quer dizer, que consegue transitar e falar tanto para, vamos dizer, com Irã, com países mais radicais, a própria Venezuela, tudo, mas também com o mundo desenvolvido. Então, acho que esse caminho do meio, né? No próximo bloco, vamos falar sobre o crescimento da classe média no Brasil. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. O senhor diz que o bolo brasileiro está crescendo com fermento na base. O que é isso? Como é que a gente explica essa imagem? Quer dizer, é preciso dizer o seguinte, quer dizer, a desigualdade brasileira, assim como a latino-americana, ela é muito grande. A América Latina é o continente mais desigual do mundo, os países dentro deles, mas ela está em queda. Uhum. Então a distribuição de renda, para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, a renda da metade mais pobre cresceu 580% mais rápido do que os 10% mais ricos. E isso aconteceu durante 11 anos consecutivos, entrando no 12º ano, é algo... Eu nunca apostaria isso. Acho fascinante. Acho que a gente realmente, acho que a sociedade brasileira está de parabéns de observar essa cena. A desigualdade ainda é muito grande. Então se reflete a isso. Assim, se você olhar assim, as características da população, então, por exemplo, a renda no Nordeste cresceu 42%, no Sudeste cresceu 16%, sendo que no Maranhão, que era o estado mais pobre, cresceu 46%, em São Paulo, que era o mais rico, cresceu 7%. Então não é uma diferença de 40%, é uma diferença de 400%. A renda no campo cresceu 49%, a renda nas periferias está crescendo mais, nas favelas cresceu 42%, nas metrópoles 16%. Aí se você olha assim, mulheres 38%, 2 vezes mais rápido que os homens, de pretos e pardos 2 vezes mais rápido que de brancos. Então, de alguma forma... Tá tudo mudando muito, né? Mudando, as cartas estão sendo reembaralhadas. E o que é essa nova classe média? Porque tem saído várias matérias na imprensa tentando fazer um retrato do que é essa classe média. Fala-se muito de consumo de celulares, de TV a cabo, mas também tem outros elementos aí que sustentam isso, né? A própria carteira de trabalho. Exatamente. Quer dizer, eu acho que existe talvez uma visão um pouco consumista da classe média como um bem de consumo, onde é que você, vamos dizer, vai desovar os seus bens de consumo numa época de crise, de demanda generalizada no mundo, onde a própria elite brasileira, como eu disse, a renda não está crescendo muito, então a busca de novos mercados. Mas eu acho que a nova classe média é muito mais do que isso. Ela é o brasileiro subindo na vida porque estudou mais, a educação no Brasil tem um nível horrível, tanto de quantidade como qualidade, mas é muito melhor ou menos ruim do que era há 20 anos atrás. E se a gente está querendo entender o surgimento de uma nova classe média, o crescimento, a gente tem que olhar para o crescimento das coisas. Eu acho que muitas vezes a gente fica olhando muito para a fotografia e não compara fotografias, não tira o filme. Uhum. E eu acho que o brasileiro está subindo na vida porque trabalhou mais. Primeiro, as mulheres brasileiras tinham 6 filhos, agora tem 2. Cuidam melhor dos filhos, o Estado brasileiro cresceu, isso gera problema de carga tributária, que segura a economia, mas, por outro, provê serviços públicos. Gera um problema de previdência também, né? Gera um problema de previdência, acho que o Brasil poderia ser mais previdente em relação ao futuro, né? Mas eu acho que tem um dado estrutural. A gente construiu na pesquisa... quer dizer, primeiro uma classificação de classe, que a gente pode definir depois, mas analisou a sustentabilidade disso através do índice do produtor e do consumidor, usando a mesma métrica. Então, para minha surpresa, não era a minha aposta inicial, o índice do produtor, que reflete educação, trabalho, se o filho está na escola, se contribui para a previdência pública, privada, etc., ativos. O índice do produtor está crescendo muito mais do que o do consumidor, 38% a mais.
Então, o brasileiro, talvez ele possa parecer um pouco a imagem mais cigarra do que formiga, no sentido de que ele é otimista, individualista, etc. Essa é uma característica nossa, mas a gente está sofrendo uma metamorfose. A gente está cuidando da educação, conseguindo carteira de trabalho. Até porque o mundo exige isso, né? A gente está no ano da Rio+20 e a sustentabilidade ela chama atenção para olhar a economia de uma outra maneira. Não é mais só consumo. Não dá para se relacionar mais assim com o mundo, né? Não, com certeza. Só que o que está acontecendo é o seguinte, o mundo exige isso, só que o mundo dentro tem uma situação meio paradoxal, que é o seguinte, a desigualdade do Brasil está caindo, a desigualdade do mundo está aumentando, quer dizer, a desigualdade dentro dos países está aumentando. Então, o Brasil está um pouco fora da sua trajetória passada e fora do que está acontecendo no resto do mundo, assim, nesse caminho do meio, a desigualdade caindo. Acho que o Brasil está melhor para os brasileiros. Eu sou um economista brasileiro, acho que ele está melhor para os brasileiros do que para os economistas. Por quê? Nós, economistas, olhamos muito para o PIB. Uhum. O PIB brasileiro, como você mesmo disse, não é um espetáculo chinês de crescimento, não é nada disso. Mas é um espetáculo a preços populares, na base está crescendo que nem a China. Uhum. Então, acho que tem o próprio Obama, quando esteve aqui no Brasil, ele falou disso. Não, vocês são democracia, vocês, aqui perto, né? Vocês estão fazendo, a pobreza está caindo. Então, acho que o exemplo brasileiro é um exemplo interessante. E essa nova classe média surge no Brasil como surge na Índia, na China, e são algo que eu tenho viajado muito por esses países, só que lá ela surge a partir do topo. No Brasil ela vem da base, é um sujeito que era pobre e que subiu na vida. Aí você, indo na sua pergunta, fala, mas que classe média é essa? Até porque a gente está vendo, por exemplo, foi citado numa das matérias que eu li, 2 novelas que estão agora passando na Rede Globo, por exemplo, que falam dessa nova classe média, desses emergentes, do que é essa visão, né, do suburbano que ganhou mais dinheiro e que mais é arraigado lá nas suas raízes. Então é uma discussão muito complexa, na verdade, né? É muito complexa, mas eu acho que é difícil de entender desde cima, entendeu? Assim, vamos dizer, você olhando assim, um sujeito, a renda do sujeito era sei lá, R$1.000, passou para 1.500. Aí você olha e fala, poxa, mas esse sujeito está com uma vida bem ruinzinha, tal. O sujeito que via com R$1.000 e se virava bem com R$1.000, 1.500, ele consegue fazer muita coisa. Ele vai, bota algum computador em casa, bota o filho no ensino esse acesso ao crédito que foi a grande revolução também, né? Eu acho que sim, acho que é você um poder componente pagar em importante. várias parcelas. A taxa de juros no Brasil é muito alta. Assustadoramente alta. Perigosa, não é tanto o endividamento. Mas eu acho que isso vamos dizer, até os programas sociais também desempenham um papel, mas eu acho que é papel coadjuvante. Os protagonistas, a educação, o trabalho, são fatores muito estruturais que, como ainda, quer dizer, tem boas e más notícias. As más notícias é a seguinte, o Brasil ainda hoje, depois de todas essas melhoras, é um país cheio de problemas. Educação, informalidade, etc. Só que, como ele tem problemas, ele pode continuar melhorando, como vem melhorando. Porque eu acho que o Brasil está numa espiral. Uhum. A gente foi uma sociedade que sempre muito desigual e a desigualdade era quase uma constante da natureza. E há 11 anos, por várias razões, começou a mudar e a coisa começa... A nova classe média pode ser assim, a locomotiva de uma transformação um pouco mais rápida desse quadro da economia, desse novo crescimento? Pode ser, mas quer dizer, o que eu acho que é importante é o seguinte, às vezes a gente tem uma certa impaciência, eu estava num debate outro dia, e me perguntaram, mas quando é que o Brasil vai se tornar Espanha, por exemplo? Tu vê que a Espanha está ajudando, eles estão vindo na direção de lá para cá. Né? Mas, então, vai demorar de qualquer maneira, vai demorar. Só que vamos aproveitar a viagem, que a melhor fase da viagem é essa, que você está se desenvolvendo, só que na base, porque o que está crescendo no Brasil é o Brasil antigo, o Brasil que ficou para trás, herança escravagista. Entendeu? O Brasil que tinha essa desigualdade amazônica e o pessoal lá de Bahia um pouco assim, quais são as profissões que estão pagando mais, crescendo mais, sei lá, não pagando mais. Empregada doméstica, civil. Peão de obra, o engenheiro está crescendo, mas é o peão de obra.
São pessoas que estão tendo o seu trabalho reconhecido, valorizado. Vamos dizer, o filho de um peão, ele não quer ser peão. Porque ele está chegando no ensino médio, etc. Então, para você conseguir atrair mão de obra para lá, você vai ter que pagar bem. Aí os empresários chiam, mas, pô, peraí. Então, mas é o Brasil. O Brasil não é, nesse sentido, o país do futuro. O Brasil é o país do passado. É um país que está... Porque muitas vezes a gente quer chegar a lugares, a gente não reconhece o nosso ponto de partida. Então, o Brasil, acho que de alguma forma, a gente está partindo de onde a gente estava, de onde 50% da população brasileira estava, que era na Índia pobre. Uhum. E só que o lado indiano da Belíndia cresce tanto quanto a Índia cresce hoje, enquanto o lado belga está tão estagnado quanto os países europeus. Então realmente o caminho do meio ajuda a tornar mais sustentável, pelo menos. Ajuda. É importante ver, quer dizer, para quem, né? Eu acho que, vamos dizer, se eu chegar assim para as pessoas da elite, que eu faço parte de alguma forma, tenho boas e más notícias. As boas notícias é o seguinte: a desigualdade caiu. As más notícias é que a tua renda está andando pouco. O povão é que a renda está subindo. Agora, como brasileiro, eu tenho assim, muito orgulho da nossa geração, acho que... E puxando essa visão da nova classe média, desse crescimento para o estado do Rio de Janeiro, essa transformação, a gente tem visto que a economia do Rio de Janeiro está num processo de ascendente e os mega eventos estão ajudando a gerar um potencial aí de desenvolvimento muito grande, né? Desfazendo um pouco o quadro de estagnação que a gente assistia há uns anos atrás. Como esse paradigma todo que a gente está construindo aqui, falando da nova classe média, está se refletindo na economia do Rio de Janeiro? E como o governo também está reagindo a isso? Quer dizer, o Rio de Janeiro está crescendo, a região metropolitana, onde a gente tem dados mais recentes, ou município, vale para os dois, ele está crescendo mais de 2 vezes mais rápido desde 2009 do que o conjunto de metrópoles. Isso é o que eu apelidei, talvez os governantes não gostem muito, de efeito olímpico. Desde que o Rio de Janeiro se tornou sede oficial da Olimpíada 2016, isso está acontecendo. Agora, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que é um processo que ele tende a favorecer a indústria, a atração de indústria, os próprios mega eventos, etc., pré-sal, mais quem tem qualificação. Então, e a gente vê isso nos dados, a desigualdade do Rio de Janeiro está aumentando um pouco, enquanto a do Brasil está caindo. E aí é preciso o Estado, as cidades, entrarem com programas, como eu acho que são as UPPs sociais, as ações da assistência social do Estado, tem acompanhado bem isso. De promoção de acesso a essa nova... E até programas, assim, por exemplo, programa do Estado de Renda Melhor. A gente participou na Fundação no desenho desse programa. 1.050.000 pessoas no Rio de Janeiro recebem um benefício hoje, complementar ao Bolsa Família, custa pouco, mas aí tem uma parte que é também a população jovem, Renda Melhor Jovem, etc. O município tem 700.000 pessoas que recebem o Família Carioca. E todo o Brasil, por exemplo, você tem 400.000 famílias em programas desse tipo com o Estado. O Rio de Janeiro é quase 70% desse movimento. Então, o Rio de Janeiro está fazendo política social ativa. E sobre a consequência dessa política social, a gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco. Não saia daí, Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. No bloco anterior, nós falávamos sobre os programas de transferência de renda, dos programas do governo. E aí eu queria voltar a isso, a falar um pouco das consequências desses programas e de que maneira eles ajudam a dar um suporte e diminuir essa desigualdade que você observa em relação do Rio de Janeiro em relação a outros estados. Quer dizer, acho que, como você disse, o Rio de Janeiro vive num processo de decadência, 50 anos, desde que deixou de ser capital, desde a fusão. Tem coisas complicadas, assim, as causas são controversas, mas vinha no processo de queda. E, de alguma forma, a gente está virando. Eu acho que até as Olimpíadas, que nos obrigam a olhar para frente, tudo são muito simbólicas. E o Rio de Janeiro funciona muito por símbolos nisso.
Só que tem esse processo que tende a ser concentrador pelo mercado de trabalho, etc. E tem essas ações que complementam, então, por exemplo, Família Carioca. Você já tem, vamos dizer, 700 mil crianças que são avaliadas de 2 em 2 meses. E aí você está dando prêmios se essas crianças melhoram a sua nota. Você está dando renda mais para quem é mais pobre. E de acordo não com a renda que a pessoa diz que tem, mas com a renda permanente, que depende da educação dela. Então, se a educação dela melhora, o benefício diminui ao longo do tempo. Tem uma porta de saída. Eu acho que as políticas de transferência de renda aqui do Rio de Janeiro vão ser exemplo para todo o Brasil. Eu acho que tem alguma coisa especial que é o que eu gosto de chamar de federalismo social. Você tem a base do Bolsa Família, aí entra o governo municipal com um programa, governo estadual com outro programa, tudo integrado. Então, os pobres do Rio de Janeiro estão tendo um ataque em 3 frentes complementares. E a meta do governo federal é erradicar a miséria. Você pode achar até que é um pouco de exagero, mas Acho que é fundamental, na verdade, né? Vai sempre vai ser um teto o nível de miséria que a gente tem no país. E é barato, esse que é o ponto, entendeu? Assim, hoje em dia, com o nível de receita que o Rio tem, que o Brasil tem, você realmente é possível. Acho que a novidade é essa integração, entendeu? A porta de saída é fundamental, né? É fundamental, mas porque eu acho que também a gente acaba dando uma freada no crescimento quando você tem muitos desses programas. Porque a pessoa fala assim, para que eu vou trabalhar então se eu tenho bolsa isso, bolsa aquilo? Não, eu acho que é importante você manter os incentivos ao trabalho. Eu acho que isso é um tópico meio tabu no Brasil, efeito preguiça. Você não pode falar isso que é feio. Aí, tendo ou não tendo, você pode desenhar programas, que é uma questão empírica, que estejam mais protegidos desse tipo de problema, incentivar. Quer dizer, o sujeito que tem uma bolsa, que consegue um emprego, o sujeito não tem que perder a bolsa toda. Você faz uma regra de transição para ele, você quer que ele trabalhe. Claro. Né? Então, eu acho que falta a gente pensar muito nisso, mas assim, do ponto de vista de parte de escolaridade, de avaliar, eu acho que a gente tem uma nova geração de políticas que inclusive, a gente já tem algumas avaliações preliminares, os resultados são surpreendentemente bons. Em relação à informalidade, como está o Estado em relação ao país? A informalidade fluminense, ela aumentou muito, assim, por exemplo, de 98 até 2004, 2005, tudo que é medida de informalidade, do tipo tributária, tem CNPJ, contribuiu previdente, todos os tipos, basicamente a informalidade dobrou. Enquanto no Brasil estava diminuindo já. Então, agora nos últimos tempos, o Rio de Janeiro está ficando mais fordista formal, grandes empresas, tem essas obras com PERJ, pré-sal, etc., que tende a ajudar. O problema, quer dizer, a vantagem do emprego informal, sei que tem várias desvantagens, é que ele vai na base. Então a gente tem que ter realmente um cuidado para manter essa pressão trabalhista, etc. A gente fez um programa aqui falando do Observatório das Micro e Pequenas Empresas, né, um trabalho do IETS com o Sebrae, e eles falavam exatamente isso. O nível de empregabilidade está muito grande das grandes empresas e as micro e pequenas empresas empregam pouco. Então você observa aí, e o salário é menor também. Então, eles acabam atraindo muito mais mão de obra, esses grandes empreendimentos que a gente vê se instalando pelo Estado. Só que para você ter uma rede maior, você precisa ter as micro e pequenas, né? Que vão dar sustentabilidade até à economia. Dá um pouco o tecido social. Eu acompanho esse trabalho do IETS com o Sebrae, eu acho muito interessante. Tenho até participado de algumas iniciativas nas UPPs. Eu tenho uma UPP perto da minha casa, estou bastante surpreso. Acho que, na verdade, ali é um celeiro de nova classe média. As pessoas, quer dizer, os vizinhos, no meu caso, então, assim, não sou nenhum especialista no tema, eu tenho visto que a minha vida melhorou muito, mas quem está nas comunidades melhorou muito. Obviamente é um pouco complicado, porque é como você está abrindo as economias das favelas, antes dominada pelos tráficos, ao mundo. Né? Está oxigenada. E isso, às vezes, vamos dizer lá, o vendedor de churrasquinho não consegue competir com o McDonald's. Então, não são só flores. Tem
tem Por isso que a decisões difíceis. participação do Estado ali no dia a dia é fundamental, né? Esse equilíbrio, esse caminho do meio, que a gente fala nem tanto o Estado, nem tanto o mercado, ali nas comunidades se mostra completamente. Fundamental. Só que o problema é o seguinte, aqui no Brasil, quer dizer, às vezes tem essa disputa de Estado versus mercado, acaba dando empate, né? Só que, empate às vezes com muitos gols, só que a gente esquece, quer dizer, a gente quer ficar com a qualidade do Estado e com a qualidade do setor privado, e não com os defeitos dos dois lados, assim. Eu acho que são coisas sutis, mas eu acho o que o Estado faz bem, o que o setor privado não consegue fazer. Cada um tem o seu papel. Acho que de alguma forma a gente está indo nesse caminho no Brasil. Mas está descobrindo, é tudo muito novo, não? Está descobrindo, e a verdade, pelo menos em termos de Brasil, é que poderia estar fazendo muito mais. Assim, um pouco a agenda de reformas. Eu acho que no Brasil, às vezes a crise, os mercados. Não, os mercados têm vários problemas, não tem dúvida, e tiveram. Só que a gente não vai substituir eles. Então, quer dizer, como é que você cria um caminho do meio, mas um caminho do meio interessante? Porque eu acho que na questão específica das reformas é valorizar um pouco o sucesso que elas tiveram no médio e longo prazo. A gente fala da reforma bancária, por exemplo, quanto foi fundamental para dar a sustentabilidade que a gente tem hoje. É pouco valorizado o que aconteceu em termos de reforma no Brasil nos últimos anos. O debate político, ele não favorece, eu acho. Eu acho que, na verdade, o que a gente teve, na minha visão, no Brasil, não acho que essa seja a história do Rio. Acho que a história do Rio é recente, as melhoras, mas teve Fernando Henrique, Lula, Dilma, os perfis, a sequência é muito boa. E tem continuidade política econômica e política social. Né? Complementaridade, tem coisas simbólicas. O Fernando Henrique era a antiga classe média, assim como a Dilma, talvez. O Lula é mais nova classe média, aquele trabalhador que surgiu, do ponto de vista simbólico. E no trabalho tem a mãe, o pai, enfim, essas figuras, como elas se sustentam. Eu queria que você falasse um pouco disso. Um pouco... Lula é o pai da nova classe média? Porque eu trabalho na Fundação Getúlio Vargas, dizer que Getúlio era o pai dos pobres, né? O Lula, eu não acho que ele seja o pai dos pobres, nem mesmo da nova classe média. Eu acho que ele é a nova classe média. Ele encarna mais do que ninguém. Ele é a figura. A figura, é a possibilidade que você pode subir na vida. Agora, se o Lula ele é a nova classe média, o pai dele é o Fernando Henrique. Entendeu? Edipiano, assim, a coisa mesmo. E a filha é a Dilma. A Dilma, ela foi eleita por essa nova classe média. Então, ela é filha desse movimento. Pegando esse gancho, né, da eleição da Dilma e por essa nova classe média, você analisa, a gente está num período eleitoral, agora vai começar para o município. Há um reflexo já disso nessa discussão de eleição, do que essa classe média quer de futuro? Tem bastante isso. Acho que as empresas e os políticos demoraram a acordar para isso, porque, na verdade, as cartas do Brasil estão sendo reembaralhadas, então as pessoas demoram a adaptar em relação a isso, mas acho que tem vários movimentos. O próprio município do Rio acabou de lançar, eu sei que é época de eleição e tudo, mas criou um conjunto de ações, de integrar mais com a maneira como se organiza, ligada à nova classe média. O governo federal tem pensado nisso, através da SAI, comandado pelo Moreira Franco, mas, quer dizer, porque, na verdade, a nova classe média, ela não é homogênea. Se ela fosse, como ela é mais da metade da população, 55%, ela poderia sozinha decidir uma eleição. Não é o eleitor mediano que está lá, aquele que decide o segundo turno, não. Ela poderia sozinha decidir. Então ela se torna muito valiosa do ponto de vista político, ela é preciosíssima do ponto de vista empresarial, ela tem mais poder de compra do que a classe AB junta. Então ela começou a ser assim cobiçada, e a vantagem é que numa democracia, quer dizer, você tem que seduzir, conquistar, oferecer, e é porque, vamos dizer, eu diria que são políticas para a classe média, mas numa democracia pela nova classe média, quer dizer, para e pela, quer dizer, então é um processo, e eu acho que é isso que esse caminho do meio, não acho que seja um caminho que seja idealizado, ou que vem na cabeça de ninguém, não. Eu acho que vem na cabeça dos brasileiros.
E aí os políticos vão lá e falam, não, peraí, o caminho é por aqui, vamos lá. Pesquisa de opiniões, sensibilidade. Então acho que o brasileiro que está construindo esse caminho. Vamos falar um pouco também sobre a felicidade das mulheres no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Pela pesquisa De Volta ao País do Futuro, Projeções, Crise Europeia e a Nova Classe Média, o Brasil é tetracampeão mundial da felicidade. Como é que é possível medir felicidade com estudo econômico? Quer dizer, na verdade, o Brasil é tetracampeão de felicidade futura. Futura. Futura, E isso que tem que ser definido também. Tem que ser definido. É o país do futuro, né, como foi apelidado pelo Zweig há 70 anos atrás, ou seja, uma característica antiga nossa, tá no, né? É o seguinte, é muito simples. Pergunta para a pessoa, dá uma nota de 0 a 10 para sua satisfação com a vida. É subjetivo, mas você faz isso em 158 países. Então, mesma pergunta. E tem uma pergunta que é, dá uma nota de 0 a 10 para a sua felicidade, satisfação com a vida daqui a 5 anos. E aí o Brasil, 4 vezes a gente fez esse levantamento, e das 4 vezes o Brasil é que tem a maior nota, a nota média de 0 a 10 é 8,6, é uma média, né, muito alta. Eu acho que isso me ajudou a entender esses dados, é um dado subjetivo, ele não substitui nada, obviamente tem a renda, tem a desigualdade, tem a escola, coisas objetivas. Mas o que está na cabeça do brasileiro? E isso me ajudou a entender um pouco do espírito da Brasil, o que é ser brasileiro, né? O brasileiro é o brasileiro profissão esperança, aquele cara que... Vê a vida melhor no futuro. Vê a vida melhor no futuro, isso talvez ajude a explicar por que a gente não faz reformas, por que a gente poupa pouco, por que a taxa de juros no Brasil é tão alta, que senão a gente desconta o futuro para hoje. Ajudam a explicar características do Brasil, mas nos ajuda a entender o espírito do brasileiro. O brasileiro é otimista, ele vai lá, tem uma crise, ele não entra em depressão por causa da crise. E com isso, talvez ele não faça o dever de casa que deveria fazer se ele estivesse mais preocupado, mas por outro ele não se deixa abater. Acho que ele sabe bem, o brasileiro, que o que ele vai levar da vida é a vida que ele está levando. E eu acho que ele se adapta bem a esse espírito. Mas como é que a gente usa essas características que são positivas, né, a longo prazo para poder mudar o hoje, assim, criar um futuro melhor de fato? É porque, na verdade... Porque a gente tem um futuro melhor por direito, porque somos brasileiros, mas... Porque, na verdade, o que a pesquisa mostra é uma certa contradição em termos, que é o seguinte, pede para o Brasil dar uma nota para a vida dele. A nota é 8,6, em média. Agora, pede para cada brasileiro avaliar o país daqui a 5 anos. A nota é muito menor. Então, tem uma certa... Quer dizer, o brasileiro, ele acha que... Como é que todos podem achar? Nem todos podem ser melhor do que a média. Tem uma contradição. Mas tem o que é individualista aí, né? Ele é individualista, a gente não pensa no coletivo, talvez seja um pouco, olhando pelo lado negativo, um pouco da lei de Gerson, a gente quer levar vantagem em tudo. E se a gente analisar os grandes problemas do Brasil, as inflação, falta de democracia, inflação, desigualdade, informalidade, criminalidade, corrupção, vários e vários problemas, eles são problemas coletivos. Só que a boa notícia é que ele está avançando nisso. Então, quer dizer, eu diria que isso não é uma qualidade, é uma característica. Agora, se a gente quiser entender o brasileiro, você não pode ser assim, o brasileiro é isso, é aquilo. Não, pergunta para ele, como é que está a tua vida? E aí o brasileiro é esse sujeito que dá uma nota muito grande para a vida dele. Eu, como sou brasileiro, eu detestaria morar num país onde as pessoas estão... Eu tive agora na África do Sul, senti, os dados mostram isso, mas morei lá há 30 anos e tal, que é um povo em movimento, é um povo assim que pode não dar certo, mas a gente está em movimento, a gente não está parado. Eu acho que o brasileiro é isso. O Rio de Janeiro que não estava assim, acho que voltou a ser. Porque o Rio de Janeiro, apesar dessa imagem que a gente tem do Rio como uma cidade de jovens bronzeados... Sempre foi muito crítico com ele mesmo, né? Foi muito crítico, porque na verdade o Rio não é uma cidade de jovens bronzeados, é uma cidade de idosos igualmente bronzeados. Nós somos um povo mais maduro, então não tem aquela imaturidade, jovialidade que o brasileiro tem.
Só que agora a gente está se renovando. E ex-capital, né? Quer dizer, que já viveu a pujança. E esse esvaziamento foi muito ruim. Saudosismo, ficar olhando há 50 anos atrás, isso é coisa de idosos. Assim, não é? O jovem, ele olha para frente. E eu acho que tanto o Estado como o município do Rio de Janeiro e a região metropolitana, que é um pouco, né, no meio dos dois, eu acho que eles estão integrados. Esses 3 rios estão confluindo para as mesmas direções, integrados com o governo federal. Isso é uma coisa nova no contexto. Então, acho que tem um movimento bastante assim, de renovação, projetos para o futuro. E um dado interessante nessa questão do futuro, que é a mulher é mais feliz que o homem, né? Dentro do... Na verdade, no mundo, né? No mundo. E no Brasil, especialmente. Por que isso? Tem Talvez alguma explicação? Você possa me explicar, fazer a pergunta para você. Mulher tem filho, é por isso. Não, eu acho que a mulher, quer dizer, na verdade, se você perguntar à mulher como é que era a sua vida 5 anos atrás, como é que é hoje, e como é que você espera que seja daqui a 5 anos, no futuro e no presente, a mulher é uma nota mais alta que a do homem, principalmente no futuro, isso no mundo todo. Uhum. No passado, não, que mostra talvez essa emancipação. A mulher é o ser do futuro, né? Tá, educação, está fazendo as conquistas, etc. Acho que tem esse lado também, diferente do homem, mais altruísta, porque cuida dos filhos, etc. Mas a mulher brasileira, ela tem a maior, quer dizer, o brasileiro tem a maior felicidade futura, a mulher brasileira também e o homem brasileiro também, nas suas categorias, tá? Uhum. Só que a diferença de mulheres para homens é a maior do mundo, é aqui. As mulheres aqui podem falar, eu sou muito mais feliz do que você, meu esposo, meu namorado, etc. É uma característica. Acho que a gente deve, daqui a pouco, pleitear ações afirmativas. Para poder ter acesso a essa felicidade. Essa equiparação, né? E o que a pesquisa mostra, os meus colegas não vão gostar muito disso, é que as mulheres solteiras são mais felizes que as casadas. Mas, por outro lado, as descasadas, as casadas são mais felizes que as descasadas. Ou seja, uma vez que você casou, não tem muito jeito. Resolveu, vai lá. Já está decidido. Né? Puxando a sardinha agora para o Fórum de Desenvolvimento do Estado, qual a perspectiva para o futuro, a partir dessa questão da nova classe média e de todos esses temas que a gente discutiu no programa até agora? O brasileiro, a gente não pensa no coletivo, acho que no Rio de Janeiro menos ainda. Acho que o Rio de Janeiro, o espaço público, apesar de ter sido a capital, como você falou, da República, a gente não tem a noção, o público acaba sendo privatizado de alguma forma. A gente não tem o âmbito, por essa questão de desalinhamento com o governo federal, o prefeito, o governador que queria ser presidente, essa briga política, que é legítima, mas tem suas consequências. Eu acho que, de alguma forma, esses problemas são mais sérios no Rio de Janeiro. De informalidade, aqui é muito séria, tem uma desorganização maior, essa coletividade, problema de criminalidade, etc. A boa notícia é que o Rio está atacando esses problemas e eu acho que a sociedade está começando, integração dos 3 níveis de governo, setor privado, tem uma série de movimentos lá, o Rio Como Vamos, o Fórum, então acho que existem novos instrumentos. Eu não comemoro antes da hora, tá? Eu vi assim, por exemplo, a Rio 92, acompanhei, participei do sucesso, mas vi lá o programa de despoluição da Baía de Guanabara que simplesmente não aconteceu, pelo menos em termos dos domicílios, tá? Tínhamos mobilização, tínhamos recursos. Então, acho que a gente também tem que tomar cuidado com esse espírito otimista demais. Otimista demais. Eu acho que o Rio, a gente estava pouco otimista nas nossas vidas. A gente está bastante otimista, nos abrasileiramos nesse sentido, ficamos mais jovens, que o jovem é que é otimista em relação ao futuro. E acho que a gente também está ficando mais com um espírito mais coletivo. Mas tem que aproveitar um pouco dessa senioridade aí, crítica que faz parte do Rio de Janeiro para pensar como tornar isso sustentável, né? Sem dúvida, usar a experiência, né, a vantagem da experiência e a vantagem do espírito jovem, de empreender novas iniciativas. Mas eu sinto um movimento bastante renovador, sou até bastante positivo, assim, tem muita preocupação
Pô, eu quero que meu filho more aqui no estado, na cidade. Quero isso, assim, talvez uma das coisas mais importantes para mim. E hoje em dia eu vejo que é possível, assim, eu acho que é uma coisa que ele pode fazer uma opção, acho que a gente está conseguindo construir isso. Tem muito trabalho pela frente, mas eu acho que hoje em dia a gente tem tantos instrumentos, esses fóruns, internet, que você permite interligar essas discussões muito mais, tem metas sociais, acompanhamento, transparência. Mas tem que participar, né? Tem que participar, tem que querer. Não basta, né, existir pro forma, né, essas coisas, mas eu acho que tem um caminho aí, a gente tem que chegar lá, né? Obrigada, Marcelo, obrigada a você que ficou com a gente até agora. Infelizmente, o programa chegou ao fim. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioinfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!